Bom dia a todos, dando continuidade aos estudos da nossa casa, né? Nós temos por hábito fazer a nossa prece antes da nossa reflexão. Convidamos então a todos que possamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, aos bons espíritos que nessa hora nos envolvem, para que possamos ter um pensamento mais lúcido, um raciocínio claro, envolvidos num sentimento de religiosidade, buscando a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da nossa casa, para que possamos usufruir desta companhia, assim como todos, Senhor, que porventura venham assistir a nossa reflexão, que possam receber de Ti, dos amigos espirituais, esse envolvimento amigo, fraterno, alimentador e de nossa parte, Senhor. Então, já Te agradecemos pela oportunidade. Graças a Deus. Então, meus amigos, hoje, na manhã de hoje, nós vamos refletir sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, itens de 1 a 4, e Kardec, ele intitula essa reflexão com o título de Piedade Filial. Esse capítulo, para quem não tem muita intimidade com o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo intitulado Honrai a Pai e Mãe. A maioria de nós talvez saiba, né, que honrar pai e mãe faz parte dos 10 mandamentos recebidos e escritos por Moisés quando no deserto, né, na época do êxodo do povo hebreu, saindo do Egito para a chamada Terra Prometida. E ele então recebe, né, e escreve os 10 mandamentos. E interessante que se a gente for buscar na internet o Decálogo de Moisés, aparecem opções reduzidas, tem aquela opção completa, que está dentro da Bíblia Sagrada e dentro das escrituras judaicas, mas se a gente for buscar assim um breve, rápido conhecimento dos 10 mandamentos, a gente vê em opções reduzidas textos diferentes para essa lista, né, dos 10 mandamentos. Principalmente nas 3 ou 4 primeiros itens. E vimos lá algumas opções que a gente até queria trazer aqui. Por exemplo, numa diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. O segundo viria, nesse caso, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. O terceiro, santificarás o dia de descanso. E o em quarto lugar, honrará pai e mãe. E depois ele continua com todos aqueles outros que a gente já conhece, já ouviu falar, não matar, não roubar, não adulterar. Já em outra opção, a gente vê assim no primeiro mandamento, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, não invocar o santo nome de Deus em vão, santificar o domingo e as festas de guarda. Nessa opção já vem essa da santificação do domingo e das festas de guarda. Aí no quarto vem honrarás pai e mãe. E mais um outro, ele começa, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, não tomarás o nome do Senhor em vão. E aqui no quarto ele diz, lembra-te do dia do sábado para santificar, quer dizer, em algumas opções de tradução, talvez, não sei, fala do domingo, da santificação do domingo, outros falam da santificação do sábado, outros lembram essas festas de guarda. E em quinto lugar vem o honrar pai e mãe. E em outra ainda, só para a gente trazer mais algum exemplo, tem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quer dizer, já trazendo uma ideia que nos é conhecida como sendo trazida por Jesus. No segundo vem não falar o nome de Deus em vão. No terceiro, lembrar de santificar o dia de sábado, repete a santificação do dia de sábado. E no quarto item, honrar pai e mãe.
E a gente poderia ver várias outras versões, outras traduções, e o que a gente vai perceber é que o honrar pai e mãe sempre está lá, assim como outros, sendo que nesses primeiros mandamentos alguma coisa se diferencia, principalmente nessa coisa da santificação do sábado, do domingo, das festas de guarda, ou frases diferentes de amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o seu nome em vão. E aí a gente constata isso, né? O não roubar, o não matar, o não prestar falso testemunho é uma coisa que se repete. E o honrar pai e mãe. E a gente também pode observar que mesmo em culturas ditas não cristãs, não judaicas, por exemplo, como a cultura japonesa e outras tantas orientais, é de chamar atenção o carinho e o respeito que a educação leva às crianças, seus filhos, em relação aos seus pais e seus avós. São educados para ter pais e avós, lidando com eles sempre com muito respeito, com reverência, né? Reconhecendo o valor deles, que são consideradas as pessoas mais sábias da família e da geração, que são os reais merecedores de atenção e carinho. Assim como também em outras tantas civilizações e culturas até muito antigas. Mas a nossa reflexão, então, é sobre a importância desse mandamento, do honrar pai e mãe, que também Allan Kardec inclui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nesse capítulo 14, chamando esse capítulo de honrar pai e mãe. E quando a gente olha no dicionário sinônimos da palavra honrar, o que a gente vê lá? Reverenciar, respeitar, cuidar, atender, valorizar, atender o compromisso, né? Aquele que honra o compromisso, quer dizer, atende o compromisso, dignificar. Então, e é engraçado, não tem como sinônimo amar. Tem essas outras palavras que a gente falou. Mas no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca que honrar o pai e a mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Quer dizer, é uma extensão desse entendimento do amor ao próximo. E ele diz mais, o termo honrar encerra um dever a mais para com os nossos pais, que é o da piedade dos filhos, da compaixão, do entendimento dos filhos em relação aos seus pais, né? Ele diz assim, quis mostrar que por essa forma, que ao amor que a gente vai construindo na convivência com os pais, deve se juntar principalmente o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais efetivo, tudo aquilo que a caridade nos sugere relativamente ao próximo em geral. E esse dever se estende naturalmente às pessoas também que fizeram papel de pai ou mãe na falta dos nossos pais biológicos, porque nos dizem os espíritos, mais mérito ainda esses têm, porque quanto menos obrigatório, mais dedicação teve, esse devotamento é mais meritório. Então, honrar pai e mãe não consiste, diz Kardec, apenas em respeitá-los. É um degrau acima do respeito, né? É também assisti-los na velhice, na necessidade, mesmo que não sejam ainda muito idosos. É proporcionar-lhe o repouso também na velhice, caso eles não possam ter, né? É cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância, e é valorizá-los. E quando a família é unida, né, quando os filhos se afinizam com os pais, quando os pais se afinizam com os filhos e os amam, e aí fica tudo muito mais fácil, porque quando eles precisam dos filhos,
os filhos já têm aquela fraternidade, aquela amizade, aquela afinidade construída. Então, os pais necessitados com filhos que são todos juntos, naturalmente eles dão proteção e carinho. Mães, quando os pais e filhos não se entendem ou não se entenderam durante a vida de encarnados, ou quando os pais não foram aqueles pais responsáveis, carinhosos, comprometidos com a educação de seus filhos, com o amor a eles, com o cuidado. E aí, muitas vezes, ficam muitos ressentimentos, mágoas, né? Relacionamentos mal resolvidos, quando não ficam sentimentos piores ainda dessas relações. E aí é que essa proposta se faz mais difícil, mas também mais necessária. Porque amar a quem nos amou, ou quem nos ama, é mais fácil, né? Natural, é mais fácil. Embora hajam filhos que, mesmo com todos os pais dedicados, comprometidos, carinhosos, se esforçando, se sacrificando para que eles tenham um melhor, muitos filhos não se importam com seus pais, nem mesmo na velhice, nem mesmo na doença. Mas amar os pais que não se importaram ou mesmo maltrataram os filhos, e às vezes por toda uma vida, e a gente conhece situações assim, talvez seja aí a grande oportunidade e valor dessa reflexão que Kardec nos oferece. Pelo menos eu assim penso, né? E a gente aí então deveria se perguntar, será que os pais, hoje mais velhos, mais fracos, não é a eles que cabe os filhos servir? Ou é os pais que devem servir aos filhos? Porque a gente vê muito pai idoso que já criou seus filhos, tendo que criar netos, às vezes até bisnetos, porque os filhos não se comprometem, saem fazendo filho de qualquer jeito, né? E aí a gente pergunta, será que essa mãe, quando os filhos eram pequenos, cobraram pelo leite que deram quando os amamentavam? Será que elas contaram as noites de vigília, quando, né, os filhos estavam doentes? Os sacrifícios que fizeram para que eles obtivessem o que eles necessitavam? Na minha casa eu me lembro o quanto a minha mãe trabalhava, ela trabalhava 3 turnos. Era professora, trabalhava de manhã, de tarde e de noite. A gente quase não a via, porque tinha muita necessidade financeira naquela época, pelo menos para eles, né? Então, os filhos, ao retribuírem isso, não fiquemos apenas no estritamente necessário dessa retribuição. Diz-nos Kardec, os filhos devem também, na medida do que puderem, dar aos seus pais os quase nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados, né? Que são apenas o juro daquilo que receberam. É um telefonema, é levar para um almoço, é chamar para um almoço, para um lanche, fazer a visita, se importar de levar ao médico, aos exames, acolhê-los nas suas necessidades, ansiedades, preocupações. É lamentável, nos diz Kardec, que aquele que esquece os que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a possibilidade do desenvolvimento da vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar, hoje encontrem a ingratidão dos seus filhos ou o abandono. E com isso, que os filhos
todos nós, né, que somos filhos, porque nem todos somos mães ou pais, mas todos somos filhos. É natural que com essa atitude estejamos plantando para nós mesmos ingratidões nas nossas mais caras afeições. Porque a lei de causa e efeito e a lei da semeadura ser livre, mas da colheita ser obrigatória, é uma lei divina, justa, de amor e de caridade, mas de justiça também, né? E de misericórdia, porque é através dessas colheitas, muitas vezes, que a gente faz o aprendizado que já deveria ter feito, mas que não estava amadurecido para fazer, né? Então, Kardec nos diz, nós podemos plantar para nós mesmos ingratidões nas nossas mais caras afeições, em que sofreremos o que houver feito aos outros. É o cabimento da lei de causa e efeito. Mas a gente ainda poderia alegar, gente, mas eles não tiveram presentes nos meus sofrimentos. Eles não me deram nada. Eles me maltrataram. Meus pais nunca me deram carinho, não me ensinaram nada, me abandonaram. Foram totalmente ausentes, física ou emocionalmente. Me fizeram sofrer. Sim, isso acontece. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são ou não foram para os seus filhos aquilo que deviam ser. Mas, meus amigos, aí é que está o valor da nossa reflexão. Eles nos deram a vida. Eles nos deram a oportunidade de encarnar. Porque ninguém nasce sem a contribuição de um espermatozoide com um óvulo. E esse espermatozoide, pelo menos até hoje, vem de um ser humano, assim como o óvulo. E ainda mais, nascemos porque tivemos uma mãe que nos aceitou em seu útero, nos deixou desenvolver durante 8, 9 meses que seja, sacrificando muitas vezes a sua vida, correndo muitas vezes riscos de vida para que nós nascêssemos. Então, só por isso, pela oportunidade da vida, já vale toda essa reflexão que Kardec nos oferece. Então, é a lei de amor e justiça que vai, a essa lei de amor e justiça, que vai competir a colheita desses pais que não souberam ou não puderam, dentro da sua imaturidade, serem bons pais, serem pais amorosos, comprometidos. Não cabe a nós, que não queiramos nós ser os oficiais de justiça, de entregar, né, a sentença para eles. De nossa parte, nós devemos tratá-los da melhor maneira que pudermos. Novamente, é a lei de amor e de justiça que talvez nos tenha colocado com pais e mães dentro de finalidades educacionais superiores a nós, espíritos imortais que somos, a vivência dessas experiências de crescer sem o aconchego materno ou paterno, sem a atenção que queríamos, né? Para que essas necessidades fossem plantadas em outras situações do passado e para que hoje estejamos ou estivemos colhendo como pais aquela forma de relação. Ou como filhos, aquela falta do apoio ou carinho materno. Então, se a lei de caridade nos sugere, nos orienta, no geral,
que nós retribuamos o mal com o bem, e explica-nos o benefício disso, né? Em toda a doutrina espírita, isso nos é explicado por quê? Qual é o benefício de a gente procurar retribuir com o bem, mesmo o mal que recebamos? Que sejamos indulgentes para com a imperfeição dos outros, no caso dos nossos pais ou das nossas mães, que procuremos esquecer e perdoar esses agravos. Então, quão maiores, se a lei de justiça e caridade, amor e caridade, nos orienta para que a gente viva isso em relação a quaisquer outras pessoas, quão maiores não hão de ser esses benefícios e obrigações e deveres perante a lei divina, em se tratando de filhos para com seus pais. Tem um livro chamado Família, que é uma psicografia do Chico Xavier, ditada por espíritos diversos, que tem uma passagem num capítulo que diz assim: geralmente não nos unimos necessariamente na encarnação a companheiros espiritualmente afinizados, e sim afeiçoados, menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho da nossa alma na jornada para os cimos da vida. Vários autores, Chico Xavier, vários outros, e vários espíritos desencarnados nos dizem que as encarnações são combinadas ou atraídas por 3 tipos de relacionamentos. Ou relacionamentos já construídos, onde 2 pessoas se unem para a formação de famílias e de recebimento de outros espíritos, e no amor e na afinidade a gente reconhece essas famílias como famílias unidas, alegres, fraternas, comprometidas uns com os outros. Outros grupos resolvem, combinam ou são atraídos para encarnarem juntos, para, dentro de uma proposta de fraternidade, de convivência diária, reconstruírem laços que outrora não foram ainda construídos. E tem outros ainda, espíritos que têm muitas, enormes dificuldades, que aceitam ou são levados, dentro da sua imaturidade, levados pelos seus mentores espirituais, a encarnarem juntos, para justamente se comprometerem a renovar a energia que criaram lá atrás. Então, são famílias de provações, sim, para todos os envolvidos na relação. Então, esse espírito amigo que diz a Chico Xavier, geralmente não nos unimos necessariamente na encarnação a companheiros espiritualmente afinizados. E muitas vezes, principalmente no nosso planeta, que é um planeta de 2ª categoria, dito planeta de provas e expiações, nos unimos muitas vezes para o nosso aprendizado a espíritos não muito afeiçoáveis e não muito estimáveis de outras épocas, né? E aí, o que ele nos diz mais? Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se és filhos, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações. Porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te afeiçoe na individualidade. O lar é o porto do mundo de onde a alma se retira
para amar alto. Os espíritos usam muitas vezes essas imagens do mar alto para nos lembrarmos a imagem de que quando Jesus chamava seus discípulos, principalmente os Pedro e outros que eram pescadores, a ir a mar alto. Porque é no mar alto onde o mar é mais difícil, tem ondas mais altas, é revolto, mas é lá, nas profundezas desses mares altos, onde se pescam o melhor peixe, em maior quantidade e em melhor qualidade. Então, nessa imagem, os espíritos muitas vezes falam em textos do mar alto, nessa lembrança de que... Só um minutinho. Nessa lembrança que, às vezes, quando ele diz a alma se retira para o mar alto dentro da vivência e da experiência do lar. Né? Então, o lar é a primeira experiência do espírito que renasce, seja com a qualidade do pai e da mãe que tem, para essa experiência de ir ao mar alto dentro da encarnação. E ainda tem mais um texto desse livro que eu gostaria de trazer, que diz assim, nos fios da consanguinidade recebemos o nosso primeiro mandato de serviço cristão. É com o pai, é com a mãe, com os irmãos, né? E com os filhos, quando os temos. E é aí que te avistas com o adversário de ontem, muitas vezes, né? Muitas vezes com os afetos de ontem. E muitas vezes com os afetos e com algum adversário de ontem, em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. Por maiores sejam os compromissos que te prendam a obrigações dilatadas na esfera dos negócios ou na vida social, consagras à família as atenções necessárias. Não se esqueças dos encontros sistemáticos, semanais em família, né? Pelo menos os semanais, o texto nos diz, a fim de atender-lhes às necessidades da alma. Então, não só a fim de atender às necessidades do corpo, da alimentação, das questões de ordem material, mas as necessidades da alma. Fazer a prece em conjunto, conversar sobre as nossas, cada um poder expor a sua problemática, a sua dificuldade, né? Uma visita carinhosa, uma ligação, um almoço, um lanche. Não esperemos apenas os dias consagrados pelo comércio do Dia dos Pais, do Dia das Mães, para fazermos isso, né? Aí a gente pode até dizer, mas eu não me lembro por que eu tenho esses pais tão difíceis ou esses filhos tão difíceis. Quando a gente estuda na doutrina espírita sobre a bênção do esquecimento. A lei de Deus nos permite que esqueçamos quem fomos, o que fizemos em outras experiências. Porque é nesse esquecimento que nos dá para que a gente possa ter a coragem de encarnar em famílias onde fomos nós os algozes, ou os outros foram os algozes conosco, e assim o fato de não lembrarmos nos propicia justamente as oportunidades abençoadas para que laços mais amenos de fraternidade possam ser construídos ou reconstruídos. A lei divina é perfeita nessa situação. Muitos de nós já podemos ter ouvido falar em constelação familiar. Não é uma prática espírita, mas é uma prática muito interessante, pelo menos de a gente saber do que se trata. São ideias que nos foram trazidas, organizadas por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger. Agora já está desencarnado, há
pouco tempo, mas já está desencarnado, que trouxe enormes contribuições teóricas e, sobretudo, práticas nesse campo terapêutico das relações afetivas. Ele foi prisioneiro de guerra, ficou num campo de concentração como prisioneiro alemão. Depois ele conseguiu retornar à Alemanha e lá ele se filiou primeiro a uma ordem religiosa e da ordem religiosa ele foi enviado a trabalhos na África do Sul. E ele dizia que o contato com os nativos na África do Sul foi o que mais o impressionou positivamente, por conta justamente dessa convivência e dessa convivência que eles tinham em família, que essa convivência com eles trouxe muito aprendizado para ele. E quando ele voltou à Alemanha, ele se desligou dessa ordem religiosa e começou a estudar muito e a um aprofundamento dessa busca de informações terapêuticas, principalmente em relação às relações familiares. Estudou com os melhores professores da época e muito sucintamente a gente vai dar aqui uma palhinha rápida sobre a constelação familiar que nos fala que existe uma ordem em todos os sistemas familiares. Os antepassados, os núcleos familiares da encarnação passada, o núcleo familiar da encarnação atual e depois os que vêm a partir, né? Os filhos, os netos, a partir de nós. Então, cada pessoa tem os seus núcleos fazendo uma ordem. E que todos devemos reconhecer em que local dessa ordem nós estamos e respeitarmos essa ordem, ou seja, os nossos pais, em matéria de ordem, vêm sempre antes dos filhos. E essa que é uma coisa muito simples de entender, e que essa realidade nos propõe para que o nosso equilíbrio e equilíbrio de todo o sistema, o quanto respeitar essa ordem é importante. E é incrível como o respeito a essa ordem promove o fluxo de amor nesse núcleo familiar em muito maior abundância e possibilidades terapêuticas na reconstrução desses laços, desses vínculos familiares. Como isso impacta a vida e as relações familiares. Essa consciência da existência dessa ordem nos faz reconhecer como a força e a grandeza daqueles pais, por piores que eles tenham sido, como a gente falou antes, apenas pelo fato que eles foram a fonte da nossa vida de encarnado, e quem não honra essa fonte não vive eficazmente a sua própria vida. É útil, é necessário que a gente reconheça essa fonte da nossa vida e que a gente honre, valorize, respeite essa fonte. Isso não significa que a gente vai buscar na memória se a mamãe ou se o papai nos deu ou não nos deu, conforme achamos que eles deveriam nos ter dado, ou continuar a exigir que a mamãe ou o papai agora nos dê o que ele não nos deu, ou que eles venham reparar o que para nós soa como injustiça que ela ou ele possa ter cometido, ou nos deixar em falta de alguma coisa, né? Não se trata disso esse trabalho, essa busca desse equilíbrio dentro dos vínculos familiares. Porque esse pensamento refletiria apenas uma exigência do ego infantil que ainda existe em todos nós, que sempre olha para a falta em vez de olhar para o copo cheio e reconhecer o nosso pai e a nossa mãe como a fonte, o início da nossa vida nessa encarnação é olhar para o copo cheio, né?
E com isso vem o sentimento de gratidão. É quase que automático. Quando a gente valoriza aqueles que nos deram a oportunidade da encarnação. A gratidão vem a cavalo, a reboque, né? Pelo que nos foi dado, e sem o reconhecimento do sacrifício, que foi o que eles puderam fazer para nos colocar na vida de encarnado. Pessoas comuns que muitas vezes se superaram para que nós sobrevivêssemos, para que nós recebêssemos muitas vezes o que eles não receberam. E para que dar algo a todos nós. Bert Hellinger nos diz que o útero materno é o altar sagrado onde deveríamos reverenciar a vida na sua maior expressão, na sua máxima expressão. Tudo o mais deriva daquela decisão amorosa da nossa mãe de correr riscos de vida para nos gerar, se dar em sacrifício para que a gente tivesse a chance de nascer. Porque muitas não puderam deixar nascer. Muitas não conseguiram deixar os seus fetos nascerem. Então, aquela mãe que nos deixou nascer, mesmo que depois não tenha sido a mãe ou o pai ideal que queríamos ter, a eles a nossa reverência, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Então, aceitar que esse ato grandioso e essencial foi o que determinou tudo a partir desse ato. E que verdadeiramente é o que importa. O que produz vida, o que produz abundância. Então, essas ideias, mesmo sem a gente saber se teve alguma ligação do Bert Hellinger com a doutrina espírita, ou mesmo com Jesus, ou mesmo com Moisés, tudo tem a ver com aquilo que o Evangelho nos orienta. Que honremos a nossa mãe e o nosso pai, por piores que a gente ache que eles possam ter sido, em nossas opiniões, porque sem eles não teríamos essa oportunidade abençoada da encarnação. Oportunidade tão bendita de progresso e evolução e de amadurecimento espiritual que nos é oferecido a cada minuto, porque estamos encarnados. E é um dos maiores amadurecimentos que a gente pode trilhar na vida, é a gente aprender a ter gratidão por quem nos deu a vida. No caso da mãe, quem nos carregou no seu ventre, quem nos alimentou, quem nos proveu, quem nos ajudou nos primeiros passos, nos primeiros entendimentos. E no pai, todas as vezes que ele também esteve junto, participando desse crescimento. Sem a família, ninguém reencarna. Sem o consentimento de uma mulher e também de um homem, ninguém reencarna. E esse núcleo diário da convivência é um aprendizado mútuo para quem dá a oportunidade a algum espírito da vida e para quem recebe. Então, a paz e a alegria que sentimos quando escolhemos ter esse olhar e termos a gratidão, porque vem naturalmente quando temos esse olhar, a nossos pais e todos aqueles que porventura cuidaram de nós, né? Todos os bons sentimentos que decorrem desse sentimento, para que possamos retribuir, ainda que seja o que pudermos, a essas pessoas. Eles já desencarnaram. Que possamos retribuir em pensamento, em sentimento, em preces, em vibrações de agradecimento, mesmo àqueles que não estejam mais aqui,
de corpo presente, né? Então, meus amigos, que possamos cada vez mais honrar dentro da nossa possibilidade, reverenciar, respeitar, cuidar, atender, valorizar, atender o compromisso com os nossos pais, enquanto eles estão a caminho conosco. E se não estão mais, que possamos fazer isso em pensamento, dando a eles essa vivência de paz, de alegria, que automaticamente dá a todos nós também essa retribuição através do sentimento da gratidão. Enquanto eles estiverem encarnados, vamos fazer o melhor que pudermos. E se eles estiverem desencarnados, vamos fazer em vibrações, porque os espíritos desencarnados recebem tudo através das vibrações sinceras, sentidas, que possamos emanar em seu favor. Que a nossa reflexão possa ter sido útil e que possamos terminar essa reflexão pedindo ao Senhor Jesus: Senhor, se temos nossos pais ainda encarnados, que possamos, a partir de hoje, ter o olhar da importância desses espíritos em nossas vidas e dizer a eles o prêmio que eles foram capazes de nos oferecer, dando a oportunidade da encarnação. E se eles, porventura, estiverem desencarnados, que possamos vibrar, orar, pensar neles com carinho, com muita gratidão, com muito sentimento de agradecimento, de honradez mesmo, e pedir ao Pai que os abrace, que os acolha aonde eles estiverem. E em Teu nome, Senhor, nós aproveitamos para agradecer esses breves momentos que aqui estivemos refletindo nas leis divinas e principalmente nessa lei tão importante de justiça e caridade, principalmente em favor dos nossos pais. Que Deus nos abençoe, que possamos terminar de nossa parte. Graças a Deus, muito obrigada a todos pela atenção, um bom dia.